Olá pessoal, boa tarde, tudo certinho? Aqui novamente, dando continuidade à nossa disciplina, Atividades Aquáticas 1. Vamos continuar falando a respeito da natação, a respeito dos princípios hidrodinâmicos que influencia e posteriormente já vamos iniciar um pouco sobre a pedagogia da aprendizagem da natação. Muito importante que nós tenhamos consciência, pelo que nós já falamos, que devido a esses princípios, o corpo ele tende a flutuar muito mais do que afundar na água. Contudo, o que pode influenciar para que o indivíduo afunde, né, é o nervosismo. Por isso que é muito importante que o professor de educação física, que o professor de natação, ele faça uma adaptação ao aluno, ele promova uma adaptação com esse aluno logo no início, para que ele não tenha, primeiramente, ele tenha confiança plena no professor. Segundo, ele consiga entender que ele pode flutuar e vai flutuar se ele relaxar, se ele prender o ar. E aí a técnica mais eficiente para isso é você fazer o elevador. Ele vai aprender a controlar a respiração, mas a gente sabe que ao formar uma bolha interna, ele por meio da apneia, ele fica ainda mais suscetível a essa flutuação. Então a gente vai entender por que que ele fica e o que que você deve trabalhar com esse aluno para que ele entenda, para que ele internalize isso e para que ele consiga, além de confiar em você, ele ter a consciência que ele vai flutuar caso ele não saiba nadar e não tenha muita segurança. Bom, como eu já falei na aula passada, a densidade da água ela é de aproximadamente 1 kg por metro cúbico a 4 graus Celsius. E o corpo ele tem uma densidade inferior. A flutuação ela ocorre quando a força do empuxo é igual ou maior que o peso do objeto, ou seja, o seu peso ele tende a flutuar com muito mais facilidade na água por conta do empuxo, que é o que eleva, o que impulsiona o seu corpo para cima, diferente da pressão atmosférica que é exercida de cima para baixo. Então, nesse caso aí, para nadadores, a flutuação ela é muito importante. A possibilidade desse indivíduo, quando ele fica na vertical, é importante que se diga por que, que o indivíduo tem um pouco de dificuldade. Se ele fica na vertical, certo? Ele vai ter dificuldade de flutuar, porque o espaço que ele ocupa no meio líquido, na água, é bem menor. Então, essa superfície que ele ocupa na água é bem menor. Mas se ele fica na horizontal, prende o ar, fica em apneia e fica na horizontal, seja em decúbito dorsal ou decúbito ventral, decúbito, lembremos que decúbito dorsal é quando o indivíduo fica com as costas para a água, e decúbito ventral quando ele fica com o rosto voltado para a água, certinho? Então é muito importante nós entendermos esses princípios básicos, porque isso vai permitir manter esse indivíduo, o seu aluno, com a flutuando com mais facilidade. Isso se deve, pessoal, à lei de Arquimedes. A lei de Arquimedes ela estabelece que um corpo submerso em um fluido sob uma força de empuxo igual ao peso do fluido deslocado, ele tende a flutuar. Então, essa lei ela é fundamental para a gente compreender, e você compreendendo, você não precisa passar para o aluno isso, é evidente, mas você precisa fazer com que ele se sinta seguro para fazer essa flutuação. Quais esses princípios? O arrasto pode influenciar, que é a resistência que a água exerce sobre o corpo em movimento, e ela pode ser classificada como arrasto viscoso, que está ligado à resistência do fluido em contato direto com a superfície, e arrasto de forma, que depende da forma do corpo, ou seja, se você está na horizontal, a tendência é que esse arrasto seja menor, se está na superfície da água. Se você está em decúbito ventral, ele vai ser ainda maior, certo? Então, por isso que é muito importante que nesse deslocamento, o arrasto é o que impede o indivíduo de se deslocar, você esteja de forma horizontal, o mais próximo da superfície possível, não em pé, mas sim deitado, certo? Como eu estou falando agora aqui, em decúbito ventral, vertical, horizontal, que ele esteja na horizontal em relação à água, certinho? Então, para a gente entender mais ou menos isso. Algo mais o arrasto viscoso, a adesão do arrasto viscoso é o resultante da aderência da água à superfície do corpo do nadador.
E essa resistência, ela pode desacelerar o movimento, tornando essencial que os nadadores mantenham uma forma adequada, ou seja, aquela posição que eu acabei de falar. Observem só, o movimento aí é do nado costa, mas só para exemplificação, para você poder perceber qual a posição, que ele tem uma facilidade muito maior de ter propulsão se ele ficar nessa posição, o mais próximo, horizontalmente, à superfície da água. Então, o arrasto de forma, ele depende do contorno do corpo e do modo como a água flui ao redor dele. Nadadores com uma maior eficiência técnica, ele fica bem próximo à água, ele coloca da superfície da água, pouca parte do corpo dele sai da água. Então ele reduz esse arrasto e possibilita um aumento na velocidade. A propulsão dele aumenta na medida que ele está mais próximo da superfície da água. Então, a força propulsiva, ela desloca e ela é contrária à força de arrasto. A propulsão ela acontece pelo batimento de pernas e pela braçada, ou seja, o movimento da braçada fazendo esse movimento e a pernada horizontalmente, né, com o movimento da articulação coxo-femoral. Lembrando que a pernada do crawl e do costa são pernadas semelhantes, de forma diferente, na posição diferente. Né? Do costa em decúbito dorsal, ou seja, com as costas voltadas para a água, e o crawl com o rosto voltado para a água. Mas é semelhante o movimento. Acontece exatamente nessa articulação da coxa, articulação coxo-femoral. Então, o indivíduo não vai fazer uma flexão de joelho, ele vai fazer um movimento na articulação da coxa, porque naturalmente já vai haver uma leve flexão do joelho. Então, é importante que a gente entenda isso para que o indivíduo consiga uma propulsão. Então, observem só essa posição que vocês estão vendo aqui, a nadadora. Ele está bem próximo, os pés de bailarina, né, os dedos apontando para trás em relação à cabeça, e aí ele consegue uma propulsão. A sustentação é a capacidade do indivíduo se manter na superfície da água. É a força que contrabalança o peso do corpo na água. Bom, nas técnicas de nado, essa força ela é essencial para que esses nadadores mantenham a posição correta e evitem afundar. Então, o ideal é, como eu falei anteriormente, a posição horizontal, certo? Força de sustentação, também a lei de Arquimedes, a força de sustentação é gerada pela movimentação da água em torno do corpo e pela pressão diferente dessa superfície. A lei de Arquimedes, pessoal, ela afirma que um corpo submerso ele é empurrado para cima por uma força igual ao peso relativo ao fluido deslocado. Então, para a gente entender isso melhor, observem só essa regrinha aqui. Essa equaçãozinha aqui. O empuxo é o que eleva o corpo do indivíduo para cima, certo? A densidade do fluido é em quilograma por metro cúbico, aceleração da gravidade por metro em segundos cúbico, e o volume do fluido é mensurado, a unidade de medida é metro cúbico. Esse impulso que esse indivíduo desenvolve, e aí a propulsão que ele desenvolve ao longo do nado, ela está relacionada diretamente com a densidade corpórea, com a capacidade desse indivíduo tracionar, né, seja no movimento da pernada ou no movimento da braçada, e também tem relação com a temperatura e a salinidade da água. Então, indivíduos é muito comum, maior a salinidade, maior a densidade. Então, é por isso que é muito comum no mar esse indivíduo ter mais facilidade ainda para flutuar, certo, pessoal? Olha essa imagem bonita que vocês estão observando aí. O conceito do empuxo, como eu já falei, é a força vertical para cima, que é exercida no meio líquido, né? Oposta à gravidade. A aplicação do empuxo, natação e empuxo permite que os nadadores mantenham a cabeça e os ombros acima da água, facilitando a respiração, mas é uma técnica, né? Como vocês estão observando aqui nessa imagem, é uma técnica que é evidente, está no nado costa, mas no nado crawl não é diferente, tá, pessoal? Ele vai ter muito mais facilidade. É evidente que se ele estiver em movimento, a própria propulsão que ele estiver exercendo
vai facilitar, vai fazer com que, vai ajudar ele a manter-se na superfície, de acordo com a frequência das suas braçadas e pernada. Mas a tendência, repito, é que o indivíduo consiga flutuar com muito mais facilidade, certo? Controle do corpo. A posição ideal durante a natação é que o indivíduo, durante o nado, é que o indivíduo se mantenha na horizontal, tirando a cabeça o mínimo possível. Então, observem só uma coisa. No nado, pessoal, é muito importante nós entendermos que quanto menos você fica na vertical, melhor. Na horizontal é o ideal que você passe a maior parte do tempo. Contudo, se você está nadando crawl, é necessário que você, naturalmente, você tire a cabeça para respirar em algum momento. Então, a respiração ideal no nado crawl é que você tire o mínimo possível. Nós estamos aqui numa posição semelhante ao nado, braços estendidos em posição horizontal. Claro que vocês vão precisar aí interpretar esse formato que eu estou agora. Mas eu vou tirar o corpo, vou inclinar um pouco para você ter uma ideia do que nós estamos fazendo. Abraçada, submersa, aqui esse braço está ele está finalizando a etapa aérea do nado. Quando eu faço um movimento, eu tiro a cabeça levemente, apenas a boca para pegar o ar. E já retorno para que o mínimo possível, para a minha cabeça sair o mínimo possível da água. O mínimo possível que saia é o suficiente para que eu consiga pegar o ar e soltar em bolinhas. É por isso que é tão importante na aprendizagem você ensinar os seus alunos a fazer o elevador, aquele exercício tão batido, mas que ele é necessário, porque primeiramente, você vai ensinar cada um dos fundamentos do nado. Você vai ensinar a respiração, porque a gente precisa lembrar que o nosso cérebro é difícil ele pegar todas as informações simultaneamente. Então, você vai ensinar primeiramente ele a condicionar a respiração. O elevador, tira, solta. Levanta, pega o ar pela boca, solta o ar pelo nariz. Baixa, solta o ar pelo nariz, sobe, pega o ar pela boca. Esse é um processo, pessoal, que a priori, embora pareça ser chatinho, mas ele é necessário na aprendizagem. Por quê? Porque ele vai condicionar o seu cérebro a fazer esse movimento independente da ação dos seus braços e da ação das suas pernas. Certo? Então, observem só. Geralmente você faz diversos movimentos na natação. Você faz a pernada, a abraçada e a respiração. Um momento da abraçada submersa e outro momento a abraçada aérea. Então, outro momento aéreo, né, da abraçada. Então, se você não tiver condições de fazer isso adequadamente, você vai ter dificuldade de ter um desenvolvimento no nado. Por isso que você vai ensinar gradativamente cada uma das etapas separadamente. E aí, quando você juntar, o indivíduo vai conseguir nadar e respirar adequadamente. Então, a respiração ela não é como nós conhecemos, aprendemos a nadar sem a técnica, ela não é aquela respiração para frente, ela é a respiração para o lado. Então, o indivíduo tira a boca um pouquinho e sopra pelo nariz. Essa é a técnica mais adequada. Nós vamos dar continuidade à nossa aula dizendo o seguinte, que a técnica biomecânica do nado, ela é essa que eu acabei de falar. Manter o padrão técnico é fundamental para minimizar o arrasto e melhorar a propulsão. O arrasto é o que impede o deslocamento. A propulsão é o que faz com que o indivíduo desenvolva no nado, né? A importância do controle corporal, pessoal, no meio líquido é vital, pois o indivíduo só vai desenvolver segurança para desenvolver no nado se ele tiver um controle adequado, controle corporal adequado. Por isso que você vai precisar desenvolver a segurança no seu aluno, para que ele consiga entender que, independente de qualquer coisa, se ele mantiver a tranquilidade, ele vai conseguir naturalmente ter uma flutuabilidade para não ter um afogamento. Então, isso é muito importante. Os conceitos abordados, pessoal, eles destacam a importância da densidade da água, flutuação, arrasto e sustentação. Esses são os princípios básicos do nado e que vão ajudar você a ensinar o seu aluno a ter as informações necessárias para que ele consiga desenvolver confiança, aprender a técnica adequada e desenvolver o nado no dia a dia, no lazer, seja em qualquer situação. Obrigado pela paciência, abraço e até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.